Olá, senhores. Chegamos. E aí galera, beleza? Aqui é o Anderson Viana, esse é o Alfredo e estamos aqui para falar da segunda geração de Ryzen. Vou deixar aqui você falar para eles quais são as novidades que a gente tem aí para a segunda geração. Essa segunda geração de Ryzen promete fazer muito barulho. Os monstros estão soltos. E com vídeo integrado, hein? Exatamente isso. A principal reclamação da primeira geração que nós recebemos é não tinha placa de vídeo, não tinha vídeo integrado. E já começamos a segunda geração adicionando um vídeo integrado excelente, um Vega Graphics. Alfredo, você falou que esses processadores são monstros, por quê? Primeiro, processo novo de fabricação. A primeira geração foi em 14 nanômetros. A gente está em 12, né? Agora estamos em 12 nanômetros. Isso permite clocks maiores. Enquanto o Ryzen 3 1200 era 3.1, turbo para 3.4, o 2200, o clock base dele é 3.5 GHz com turbo para 3.7 GHz. Então, esse ganho no processo de fabricação vai permitir clocks maiores. Clocks maiores, maior desempenho. Fora isso, a última geração gráfica da arquitetura AMD Vega está presente nos dois processadores. E a arquitetura gráfica, ela não é importante apenas para 3D. Ela é importante para aceleração, deixar a máquina mais rápida. E isso nós conseguimos fazer com o vídeo integrado desses processadores. Esses vídeos integrados vão fazer muito barulho, a nível de placas dedicadas não terem o mesmo desempenho que teremos com o vídeo integrado desses processadores. E a boa notícia é pino compatível. Totalmente compatível com o que existe de AM4 no mercado. É lógico, produto novo, atualização de BIOS, se você tiver uma placa-mãe antiga. Agora, se você for comprar uma placa-mãe nova, agora no Kabum, procure pelo selo Preparada para o Ryzen 2000, que na descrição do produto, e aí você já tem um produto pronto para rodar esses dois novos processadores da AMD. Na verdade eu posso confirmar, talvez até com um pouco mais aí de experiência que, cara, eles são incríveis, principalmente os 5, né? A gente fez alguns testes em laboratório e vocês vão ficar bem impressionados com o nível, com a capacidade de que jogos que esses produtos conseguem rodar. Inclusive, como a Alfredo falou, Full HD, tá? A gente não está falando de resolução sub Full HD, tá? A gente está falando de 1080p. Então, poxa, quando foi que no mercado foi possível você rodar jogos bons? A gente não está falando de joguinhos de anos atrás, a gente está falando de jogos recentes, de jogos que com certeza você que está assistindo a gente aí joga, né? Pelo menos alguns deles, né? Em Full HD, com uma boa qualidade gráfica, com uma boa taxa de frames, e um produto de vídeo integrado. Realmente é uma coisa muito impressionante. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando de desempenho, a gente está falando em 3, 4 vezes mais desempenho se a gente for comparar com o vídeo integrado de outros processadores aí. Ou mesmo da última geração, né? Ou mesmo da última geração. É muita coisa, é muita diferença de desempenho. Ah, Alfredo, eu quero montar um kit bom e barato para rodar com esses Ryzens. Recomendamos memórias com frequências DDR4 acima de 266, de preferência 2933, 8 GB em Dual Channel, sempre use Dual Channel, porque a largura de banda de memória é importante porque ela vai ser compartilhada tanto com a CPU quanto com a GPU. Então sempre um Dual Channel com a frequência mais alta possível. Outro detalhe, a AMD tem a preocupação de entregar o melhor produto, com o melhor desempenho, tanto em CPU quanto em parte gráfica, pelo melhor preço. Nós somos a AMD e nós sempre vamos entregar a melhor solução, com gráfico integrado, compatível com todas as placas-mães do mercado, só precisa de atualização de BIOS. Ou, se você comprar uma placa-mãe nova, procure o selo compatível com o Ryzen 2000. O melhor desempenho possível com o melhor produto
já compatível com todo um ecossistema AM4 no mercado. Bom, então vamos aqui abrir a caixa, mostrar aqui para o pessoal o que vem aqui dentro, além do processador, né? Eu estou falando isso porque muitos de vocês devem estar em dúvida se o produto acompanha cooler. Então uma boa notícia aí para quem vai comprar Ryzen 5 ou Ryzen 3 é que sim, ambos acompanham cooler. Recebemos muitos elogios dizendo como o processador Ryzen é frio, como ele é eficiente energeticamente. E como que ele é silencioso. E como né? ele é silencioso. Nossos coolers novos são muito silenciosos. Isso daí, o feedback do mercado para nós está sendo maravilhoso. É bom que, inclusive, a gente já teve caso de gente procurando cooler à parte para comprar. Para vocês terem ideia de como esse cooler ficou bacana. Ou gente perguntando se ia funcionar, vai funcionar no meu FX, vocês não tem cooler para vender. Enfim, bom, tá aqui um produto, tá? Uma coisa legal aqui que eu vou mostrar para vocês, para quem gosta disso, eu acredito que todo mundo goste, são esses adesivos, tá? Então a gente tem aqui um adesivo do Ryzen e um adesivo da Vega também. Então isso aqui você pode colar no seu gabinete. Eu sei que todo mundo se preocupa bastante com a estética e, na minha opinião, isso aqui é um plus bem interessante, tá? Alfredo, a gente está falando de Ryzen 2 de forma geral aqui, né? Não estamos nos aprofundando em nenhum dos dois, mas se você fosse hoje comprar um Ryzen 3 e um Ryzen 5, ou se você fosse indicar para um público, o que você acha assim, em questão de performance, para quem que esse cara aqui é indicado e para quem que esse cara aqui é indicado? Se eu fosse em uma loja e pedisse um orçamento de uma máquina gamer de entrada, ele provavelmente me viria com uma solução dual core, com 4 threads aí de processamento, mas seria um processador dual core, e uma placa de vídeo de entrada na faixa de 300 a 400 reais. Uma RX 550 mais ou menos. Uma RX RX 550. Só para vocês terem uma ideia do que a AMD pretende fazer com esses novos processadores, com o custo do Ryzen 3, somente o processador, a pessoa pelo mesmo valor, ela vai comprar um processador quad-core, 4 threads e um excelente vídeo integrado. Agora, se você for somar o custo da placa de vídeo, e a gente está falando em mais de 300 reais aí só na placa de vídeo, você teria um dual core com uma placa de vídeo, um preço-valor, nesse valor você vai comprar um Ryzen 5 com 4 núcleos, 8 threads e uma placa gráfica ainda mais forte. A um nível muito próximo de uma RX 550. Então aqui a gente está falando de uma performance a nível Overwatch, Battlefield 1, GTA V. A gente está falando de jogo muito pesado. Jogo pesado. Bom, vocês viram aqui que na caixa também do 3, mesma coisa, tá? Você vai também ter os dois adesivos ali. Você que joga LoL e que joga Dota e que joga CS, você está muito bem servido também com o Ryzen 3, tá? Na verdade, a última geração de APUs já rodava muito bem esses jogos. Já rodava muito bem. Então, aqui a gente está falando de um nível de performance muito maior, então pode esperar aí uma performance bacana, um nível de detalhamento muito maior e uma quantidade, obviamente, de frames muito maior. Outra coisa bacana, compatível com FreeSync também, né? Sim. Isso é uma coisa muito importante de ser mencionada. Na verdade, FreeSync 2 suporte aos novos monitores HDR, Radeon Chill, possibilidade de streaming em 4K, todas as tecnologias Vegas presentes no vídeo integrado. Então vejam só que nada foi capado aí das placas, né? A gente está com todos os recursos da Vega 56 e da Vega 64 aqui na Vega integrada. Então, bom, num tamanhozinho menor. Bom, já que a gente tem uma placa de vídeo integrada aqui, a tendência, né, e até a lógica faz completo sentido, é se imaginar que o processador ele tem o consumo, além do consumo dele, ele ainda tem o consumo da placa gráfica, né? Como é que ficou essa questão aqui? Processo novo de fabricação de 12 nanômetros permitiu diminuir o consumo, o TDP do processador para 65 watts. Mesmo com a placa gráfica? Mesmo com a placa gráfica. E tem uma opção na BIOS chamada Control TDP que você consegue derrubar isso para 45 watts de consumo. Então,
para quem quer montar um HTPC, uma solução super integrada, derrubar o consumo ainda mais, não derruba tanto o desempenho, você só derruba o consumo do processador, garante que o cooler vai ficar mais gelado, a temperatura em volta aqui vai ser mais amena, e é lógico, o ruído gerado pelo sistema vai ser menor. Então isso para um computador menor é muito fundamental. É fundamental e vejam só, existem produtos concorrentes no mercado com o mesmo TDP, produtos da mesma categoria, sem um vídeo integrado dessa capacidade e a gente tem uma solução como essa para oferecer para vocês com consumo até menor, mesmo com a placa de vídeo, tá? Então também não se preocupem com isso, nem com aquecimento, o TDP do processador se mantém aí o mesmo, beleza? Bom, galera, vamos falar de uma coisa aqui que com certeza você tá louco para saber. Overclock, Alfredo, e aí? Precisa de K, precisa de X ou é tudo liberado? É tudo liberado. Processador com G integrado, ele já vem liberado, desbloqueado, não precisa de nenhuma ferramenta adicional, nada de delete, você já consegue fazer isso com uma placa-mãe. Lógico, a plataforma precisa ser compatível com overclock, A320 não, B350, uma placa-mãe melhor, ou X370. Casam bem com esses processadores a plataforma B350, é um ótimo custo-benefício e já tem um ótimo suporte a esse processador. Inclusive com o próprio cooler nativo dele, tá? Você consegue aí uma margem que eu diria... 10 a 15%. 10, 15%, dependendo aí do seu setup e da tua sorte também, você consegue um pouco mais do que isso, né? É lógico que quanto mais você investir na refrigeração térmica, melhor vai ser o desempenho geral da máquina. Os novos recursos, XFR2, Precision Boost 2, eles usam muito a temperatura do processador. Como parâmetro. Então, quanto menor a temperatura do processador, melhor vai ser o resultado. Bom, acho que a gente terminou tudo por aqui, né? Falamos tudo sobre o produto e, lógico, vocês devem estar muito curiosos a respeito do gameplay. Então, se liguem aqui no canal do Kabum, que teremos aí um próximo vídeo mostrando o desempenho desses dois monstros aqui, como o Alfredo falou, em games, tá? Então, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal Kabum, curtam e compartilhem esse vídeo e até o gameplay. Valeu!